E bem-vindas a esta live, mais um domingo aqui, mais um dia aqui juntos. Esta live é uma live devocional, tá? Então eu vou ter como base, como meu guia aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. E hoje nós vamos refletir sobre um texto que está em Romanos 9, as cartas de Paulo a Romanos 9. E aí, sempre nessas lives, eu coloco um tema. Então, assim, a base da live será Romanos 9 e a gente vai, todos nós vamos refletir sobre o tema egoísmo. Então, assim, são reflexões que eu acabo tendo, às vezes, lendo alguma passagem da Bíblia, nos meus devocionais, eu acabo refletindo, vem algum assunto na minha cabeça, que às vezes tem a ver ali com o que eu tô lendo, outras vezes não, outras vezes aquilo que eu li na palavra só foi algo que me despertou, para algo que estava no meu interior e eu não estava percebendo. Então, enfim, vamos ver se vocês acham que Romanos 9 tem a ver com essa questão do egoísmo. Vamos ver depois o que vocês vão achar sobre isso. Essa live também vai para o YouTube, então caso você queira reassistir, caso você queira estudar essa live, tirar suas próprias conclusões, enfim, fique à vontade para assistir, reassistir quantas vezes. Compartilha também, compartilha essa live com mais pessoas, dá o joinha. Eu não sou youtuber ainda, gente, mas assistir ou reassistir. Então, assim, eu não sou uma youtuber oficial, mas eu tô me tornando, Então, vamos nessa. É por um bem maior, gente. Disseram assim, devocional colocado com propósito de live. Isso mesmo. Aí colocou palminhas aqui. É isso mesmo, gente. Pra mim, live, eu gosto de fazer lives com propósito, sabe? Pra mim, isso é muito importante. Eu não consigo simplesmente fazer live sem que eu sinta que esteja agregando ao coração de alguém. Então, essa live tem sim um propósito. E o propósito, acima de qualquer coisa, é fazer com que a gente saia daqui com o coração mais conectado a Jesus. Agradeço ao Cláudio Thiago, seguidor querido, que está me dando várias rosas, um buquê, gente, de rosas. Muito obrigada pelo seu apoio, querido. Muito obrigada a todos também que estão aqui me apoiando de alguma forma, seja dando 2 toquezinhos na tela, que são os corações, seja com joinha, seja com comentário. Muito, muito obrigada, viu, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu conto demais, Quem é criador de conteúdo digital sabe como é importante esse apoio de vocês que estão aqui assistindo, ouvindo. Então é um trabalho muito junto mesmo, tá, gente? Vamos ficar aqui então e vamos refletir juntos sobre, não só sobre as cartas de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, mas também a essa questão do egoísmo. Ai, que fofa! É fofa ou fofo? Ai, que legal! Mandei baú que dá presente para você e para o pessoal da live. Como que é isso, baú? Como que é? Eu nunca ganhei um baú. Abrir. Ai, que legal, gente! Calma aí, vamos ver que aqui no TikTok tem umas coisas diferentes que eu não sei ainda, gente, porque para mim ainda é uma coisa nova, Como é? Agora selecionar. Aí eu vou estar enviando o presente para vocês? Será que é isso? Ai, gente, eu não sei como é que funciona aqui não, mas eu posso enviar para vocês? Como que é? Olha só! Ai, que coisa especial! Eu vou até tirar um print. Em breve, gente, olha só, que o Cláudio seja profético. Ele disse assim: em breve, vou tirar um print. Ai, que especial isso, Cláudio. Amém, amém. Eu creio nisso, eu creio nisso. Tá bom. Agora tem moedas. Gente, ó, eu não sei aqui como é que funciona aqui o TikTok direito, essa coisa dos presentes e tal, mas aqui vocês acho que sabem mais do que eu, porque eu sou novata aqui, gente. Eu só vi um espaço propício para que eu pudesse, chegar a mais corações para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar de amor.
Então, assim, eu uso esse espaço para isso mesmo, sabe? Para que mais corações sejam alcançados. E não sei totalmente como é que funciona ainda aqui o TikTok, mas eu creio que vocês, se bobear, sabem até mais do que eu. Então, assim, quem quiser me dar presente, por favor, faça isso. Quem não puder dar presente, mas só dá dá dois toquezinhos na tela, que você já ajuda demais. Compartilha essa live também. Isso tudo já me ajuda e já apoia o meu trabalho, tá, gente? O que foi que você tem total jeito para lidar com crianças e ensinar sobre Jesus, sobre Cristo? Já muita gente já me falou disso, gente. Muita gente já falou que eu. Ah, Ita, querido! Obrigada! Emily Vieira me enviou o primeiro presente. Obrigada, Emily! Só rapidinho, antes da gente adentrar no tema mesmo, gente, que vai ser Romanos 9. Muito obrigada, Lucilei, compartilhou a live. Às vezes eu reconheço, gente, um aluno ou outro que tem aqui. A Lucilei é uma aluna super querida minha, seguidora já há bastante tempo. Lucilei, que saudade! Que bom que você tá aqui, amor. Obrigada, viu, por ter compartilhado essa live. Obrigada, amore. Ó, amores, então assim, eu fico perdida, gente, é tanta coisa que acontece aqui na live. Mas só uma coisa pra gente. Muita gente diz que eu tenho isso, né, esse jeito com crianças e eu ainda não recebi, sabe, não tive nenhuma inspiração, nenhuma revelação de Deus para trabalhar de fato com crianças, né, enfim. Mas eu, na verdade, ano passado surgiu um trabalho voluntário para fazer com crianças. E eu fiz e foi muito especial. E esses dias eu revi essas fotos desse trabalho com as crianças e me deu essa saudade. E agora, né, esse seguidor querido, o Cláudio, ele me falou sobre isso. Então, quem sabe, né? Jesus não mostre, né, gente, alguma coisa voltado a isso, assim, nos próximos tempos, nos próximos dias. Mas eu ia adorar, gente. Eu ia amar fazer algum trabalho com as crianças, porque eu acho que eu tenho sim, viu? Eu acredito que eu tenha uma facilidade com as crianças. Eu tenho ido, gente, tem duas igrejas que eu tenho ido, né? Porque, na verdade, assim, eu tô numa fase de transição. E há pouco tempo atrás eu tava morando em um bairro em São Paulo. E aí eu recebi uma orientação de Deus para eu voltar para casa da minha mãe. E aí eu já tinha sentido aquilo no meu coração, mas eu tava um pouco resistente, né? Porque eu falei, eu não, já saí da casa dos meus pais há um tempo e tal, né? Então, sei lá, é meio estranho retomar a casa dos pais uma vez que a gente saiu, né, da casa dos pais. Mas aí eu fui fazer uma oração com um amigo meu que é pastor. E ele me confirmou. Na oração ele nem sabia de nada, ele não sabia daquilo que Jesus tinha comunicado ao meu coração. E ele falou sobre eu passar um tempo com a minha mãe, com a minha irmã. E aí aquilo foi algo muito forte para mim, né? Eu vi que realmente era Jesus falando comigo. E eu falei, bom, agora só me resta, né, obedecer, né? Aquilo que Jesus fala, a gente tem que, né, tem que seguir, porque é para um bem maior, é para um propósito maior. Então assim foi. E eu tenho, né, estado praticamente assim, a minha base tem sido a casa da minha mãe. E aí descobri uma igreja ali do lado da casa dela, gente. É uma igreja ainda que eu tô indo assim há muito pouco tempo, mas eu tô gostando muito, tá? Eu não sou muito de divulgar nomes da igreja, tá, gente? Porque eu acho que é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Também tem uma questão.
dizendo que ele já tinha postado algumas vezes que estava numa igreja, e aí ele, hoje, uma mulher, né, uma seguidora, foi até a igreja que ele congrega pedindo coisa, gente, pedindo ajuda financeira para o casamento de uma amiga dela. Olha que coisa mais absurda, né? Então, hoje em dia tá bem sério, tá bem preocupante essa questão toda de internet, né, gente? Essa exposição toda, sabe? É algo que chega a ser até meio perigoso mesmo. Então, eu não sou de divulgar nomes de igrejas, tá? Mas é isso, tem duas igrejas que eu me afinizo bastante e que tem feito muito bem ao meu coração. E falo para vocês, né, da importância disso, gente, da importância da gente congregar sim em alguma igreja, porque isso fortalece demais a nossa fé, isso é muito, isso acaba sendo um auxílio muito importante nessa nossa caminhada cristã. É muito mais difícil. Eu era a pessoa que as pessoas, seguidores mais antigos, sabem disso. Eu sempre fui a pessoa que falava que Jesus mora no nosso coração. Dá pra gente julgar o outro, tá? A gente não condene o seu amigo, não condene o seu conhecido, não julgue o próximo, porque o Espírito Santo, gente, é que revela as coisas ao nosso coração. E cada um tem um tempo devido. Ai, a Jennifer Onose tá aqui, sua linda! Eu admiro demais os seus conteúdos aqui no TikTok, viu? Dani falou, eita, não acredito nessas pessoas, o nível que elas chegam. Não, Dani, é uma coisa assim, absurda. Eu vendo os stories desse meu amigo, eu fiquei indignada. Eu falei, gente, como assim? Que coisa mais absurda. É isso mesmo, eu não divulgo hoje em dia nada, gente. Nem bairro, nem cidade, nem nada do gênero. Perfeito. Porque é isso, gente. O mundo tá muito de ponta cabeça, real. Mas, então assim, não julgue o outro, gente, porque é o Espírito Santo que dá, né, que convence, que nos transforma. Então eu sempre fui a pessoa que falava que não era, não ligava, né? Não achava que não via importância em congregar numa igreja. E olha como são as coisas. O Espírito Santo, né, me transformou. Eu tive que passar, me provaram que sim, congregar em uma igreja é importante, é imprescindível, é essencial na nossa jornada cristã. Gente, eu falo isso e olha que eu tenho, tá? Modéstia à parte, eu tenho muito treinamento, né, consciencial, comportamental e bem chatas que me como teria sido mais fácil na minha caminhada se eu estivesse com o corpo de Cristo, porque a igreja, ela representa isso, ela representa o corpo de Cristo, essa comunhão. Então, se eu tô passando por algo isso, às vezes eu converso com um pastor, com alguém que tá congregando ali na mesma igreja que eu, e eu tenho minha mente elucidada, né? Eu tenho gente orando por mim, orando comigo. É diferente, amores, é diferente. Então, hoje sim, eu vejo que o mundo tá muito confuso, tudo tá uma linha muito tênue, sabe, gente, entre a luz e as trevas, né? Hoje em dia aquela coisa né, que a gente pode ver que tá na palavra também. Tudo. Ah, tá falhando um pouquinho a live, gente? A conexão tá falhando? Tá para mais alguém, gente? Tá falhando a conexão? Me contem aqui. Falaram que está travando. Puxa vida, por que será, né, que tá travando? Melhorou ou não? Melhorou, amores? Está travando mesmo. Ai, que chato, gente. E agora? Mas começou agora a travar? Ou já estava antes? Tem que fazer aqui. Como que tá agora para vocês? Melhorou ou ainda tá travando? Não sei por quê. Que a internet aqui tava funcionando normal.
Vão me avisando, gente, se ainda tá travando. Na live, mames! Mames e Amandinha estão aqui, os corações. Gente, como a Mariana Portugal disse, Esté, você está fazendo. Você não devia estar aqui na live. Tá travando um pouco. Ah, tá. Essa coisa que tá travando um pouco, é isso? A janela? Quem sabe o sinal dá uma melhoradinha. É que. Ah, então é por isso. A cidade toda tá com problema de internet? Estranho, gente. Sei lá. Gente, nós vamos nessa nossa live devocional, nós vamos ler Romanos 9 e o tema a ser refletido nessa live será egoísmo. Acredito que todos nós temos muito egoísmo, né? Somos todos muito autocentrados, então olhamos muitas vezes para o nosso próprio umbigo e acabamos esquecendo de ver aquilo que Deus quer para nós. Acabamos querendo controlar as coisas, pensando, né, nos resultados que vão beneficiar a nós mesmos, e a gente acaba se afastando, inclusive, de Deus, né, ou não seguindo aquilo que Jesus deseja a nós. Então é algo que a gente precisa se atentar muito, sabe, lindezas? Porque é algo sutil. Muitas vezes a gente quer algo e a gente, né, até é um pouco às vezes confusa aquela coisa da alguém muito determinado, né? Se você é uma linha muito tênue, sabe, gente? A Jennifer falou para eu abrir e fechar, quer dizer, fechar e abrir novamente. A live, você diz? Sair da live e abrir novamente? Mas tá travando muito, gente, para eu fechar a live? É, porque senão vai estragar a gravação, né? Ah, é verdade, João. Gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Teve uma vez que eu tava fazendo live lá no Instagram. Durante a pandemia, eu fiquei 2 anos fazendo lives lá no Instagram. Direto, né? E uma vez eu fui fazer isso, tava com problema também de conexão de internet. Eu deixei a porta aberta, a janela aberta, gente. Durante a live entrou uma barata. Gente, vocês têm noção que entrou uma barata? E eu ia fazer a oração pra finalizar. E eu tive que fazer um exercício de confiança em Jesus naquele momento, gente, porque assim, eu comecei a ficar desesperada da barata voar, alguma coisa do tipo, e eu tenho pavor de barata, mas Jesus nem sei como acalmou meu coração e eu consegui finalizar a live, fiz a oração e depois gritei pro meu pai me ajudar, gente. Então assim, eu tenho medo disso, tá? Eu tenho trauma um pouco de deixar janela aberta, porta aberta no calor, porque eu já passei por essa experiência. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, não vai entrar nenhum inseto aqui, gente, nenhuma barata. Pode até entrar outras coisas, pernilongo, menos mal do que barata. Barata, pelo amor de Deus, não pode entrar, porque senão eu tô ferrada. Não tô com meu pai aqui hoje, gente. Mas ó, vamos lá, amores. Então deixa eu começar a ler aqui para vocês. Não se esqueça que você pode, né, contribuir com o meu trabalho, dando 2 toquezinhos na tela, compartilhando essa live e me presenteando também, tá, amores? Então, ó, primeiro eu vou ler para vocês a versão NVI, tá? Romanos 9, a versão NVI, que diz assim. Não, acho que antes, deixa eu ver, será que eu começo pela versão NVI ou não? Não, eu acho que eu vou começar assim, gente, pela NVI, que diz assim: Romanos 9, versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque.
Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então, o que diremos? Agora Romanos 9, versículo 14, tá? E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Essa é a versão NVI, tá, gente? Agora eu vou ler da versão da Bíblia A Mensagem, tá? Que é a Bíblia em linguagem contemporânea, que diz assim, ó. Romanos 9 ainda, tá? Em vez de confiar em Deus, tá dizendo, tem todo um contexto antes, né? Deus está chamando o seu povo. Tá falando bastante sobre. Eu quero trazer para vocês, gente, esse contexto, né? De que muitas vezes a gente acaba se sentindo injustiçado quando a gente vê alguém, né? Que em teoria, quando a gente segue, né? Eu sigo o caminho do bem, né? Eu sigo o caminho do amor, eu sigo o caminho do bem, eu faço tudo certinho e não vejo as coisas acontecendo na minha vida. E às vezes aquele irmão, aquela outra pessoa que aparentemente não faz nada, né, tão certo, só em conexão tá ok. Vão me avisando aqui, tá, gente? Às vezes a outra pessoa que a gente julga ser pior do que nós, né? Vou falar de um jeito bem assim, tá? A gente vê tendo. Claro, mostro sim, Jennifer, é essa Bíblia aqui, gente. Depois eu posso postar lá no meu story pra vocês, tá? Eu tô achando excelente, gente, essa Bíblia. Eu gosto muito de ler essas duas versões, a mensagem, porque me ajuda a ter um entendimento melhor. Tem muita coisa que às vezes na Bíblia, na versão NVI, eu não entendo, porque eu ainda sou uma bebê, né, nessa caminhada. Então tem muitas. Eu tô aprendendo agora a ler a Bíblia, né, a entender do que o que está sendo, o que Jesus está querendo dizer ali, até porque tem muitas metáforas, enfim, né? Então, assim, eu tô aprendendo ainda, e esta Bíblia, a mensagem, me ajuda a dar essa compreensão, sabe? Então, eu tô gostando muito de ler essa Bíblia, a mensagem, e aí junto eu tenho sempre a versão NVI também, para eu, enfim, fazer essas comparações. Eu acho que, pelo menos para mim, tem funcionado muito bem assim. Então, amores, eu queria. Obrigada, Erilene. Obrigada, amore. Bem-vinda aqui, viu? Então, eu queria contar para vocês, né, agora dessa versão aqui a mensagem, pra gente tomar muito cuidado com isso, sabe? Com essas comparações, né? Lembrando que o tema da nossa live nós vamos falar sobre egoísmo. Obrigada, Ana Lúcia! Obrigada pelos elogios, amores. Que diz assim, então: porque em vez de confiar em Deus, eles assumiram o controle. Estavam envolvidos no que eles mesmos faziam, tão envolvidos nos seus projetos de Deus que não perceberam Deus à sua frente, como uma pedra no meio da estrada. Então tropeçaram nele e continuaram caindo. E Isaías, de novo, junta tudo isso numa metáfora. Então agora, gente, olhem só essa metáfora que está em Isaías, que diz o seguinte: cuidado, pus uma pedra enorme no caminho para o Monte Sião. Uma pedra que você não pode contornar, mas eu sou a pedra. Se você me procura, me encontrará a caminho, não obstruindo o caminho. Olha que coisa maravilhosa isso, gente, que muitas vezes a gente, ao invés de confiar nos planos de Deus, ao invés de termos fé, nós queremos o quê? Controlar os resultados. Queremos controlar as coisas. E aí aquela pedra no caminho, aqui em Isaías está dizendo, o Senhor, ele se revelou como uma pedra no caminho. A pedra era ele próprio, mas
aqueles que estavam cegos, querendo só, né, reconhecendo só as suas próprias questões, querendo controlar as coisas, querendo controlar, pensando em resultados, enxergou aquela pedra como um obstáculo, tropeçou naquela pedra. Então eu achei, nossa gente, eu achei essa metáfora muito maravilhosa e tão atual, porque quantas vezes as coisas não saem do lugar, a gente tem tudo planejado, a gente tem tudo programado. O ser humano, ele gosta de controlar as coisas. Todos nós somos viciados em controlar a nossa própria vida, né? Achando que temos o controle dela, né? Parece que nós temos o controle da nossa vida. Parece que a gente organiza a nossa semana, a gente organiza o nosso dia e está tudo sob controle. Só que eu posso acordar me sentindo indisposta, eu posso... Gente, quantos imprevistos não podem acontecer e que vão colocar o nosso planejamento por água abaixo? Nós não sabemos, então parece que nós temos o controle de algo, mas é Deus fazer assim, ó, que todos os nossos planos caem por água abaixo. Ou seja, então é verdade que nós temos o controle? Não. Nós temos um pseudo-controle, nós temos uma sensação de estar no controle, mas a verdade é que não temos o controle de absolutamente nada. E a pandemia veio para nos ensinar isso, para nos mostrar isso. Gente, do dia para a noite, tudo mudou. O mundo mudou, o mundo parou, o mundo teve que se readaptar, teve que se reorganizar. Vocês entendem isso? Eu quero que a gente entre em contato com essa sensação de que nós não temos o controle das coisas. Só que, como está escrito aqui, gente, como está dizendo aqui. Então, falaram assim, eu tenho controle sobre o meu dinheiro. Não, você não tem o controle sobre o seu dinheiro. Eu sinto lhe informar isso. Você acha que você tem, mas até isso você não tem, porque pode surgir infinitas possibilidades e esse dinheiro pode multiplicar, esse dinheiro pode se esvaziar. Infelizmente, gente, ninguém tem um controle sobre nada. É isso que eu quero que a gente veja, assim, com profundidade, tá? Parece que nós temos o controle sobre algo, sobre a nossa própria vida. Porém, gente, nós não temos de verdade, porque pode ser que eu posso ficar doente e ter que usar todo o dinheiro que eu tinha guardado. Em um ano, todo esse dinheiro acaba. Porque eu tive que usar de uma forma que não estava sendo planejado, não estava sendo previsto. Enfim, é só um exemplo, tá, gente? Eu só tô dando exemplos aqui para que vocês realmente vejam que nós achamos que temos o controle, só que nós não temos, mas isso é um bom sinal, isso é uma boa notícia. Por mais que doa, é bom a gente se lembrar, é bom a gente não ter mesmo o controle das coisas, porque a nossa visão ela é muito limitada, mas aquilo que Deus tem para nós, aí sim é ilimitado, aí sim é infinito em abundância, é infinito em graça, é infinito em beleza, né? Porque Deus é infinito, gente, Deus é infinito. Jesus, ele é uma representação perfeita do nosso Pai, né, de Deus. Então Jesus mostrou que até a maior das limitações para nós, enquanto, né, na condição humana, qual que é a principal, né, que até dizem, a única certeza da vida é a morte, né? A única coisa que todo mundo tem certeza que vai acontecer um dia é a morte física. E Jesus transcendeu a morte física, né? Ele venceu isso. Até isso ele mostra que para ele, né, para quem crê de verdade 100% em Deus Pai, né, no Senhor, nosso Deus, não há limites. E Jesus mostra isso, comprova isso pra gente com perfeição. Então, aqui está dizendo, né? Estavam tão envolvidos no que eles mesmos faziam, tão envolvidos nos seus projetos de Deus, que não perceberam Deus à sua frente, como uma pedra no caminho da estrada. Então, tropeçaram nele e continuaram caindo. Ou seja, não perceberam, gente, que a pedra ali no caminho era o próprio Deus. Então, muitas vezes, as situações na nossa vida, a nossa própria vida, vira de ponta cabeça e a gente se depara com essa... Parece que é uma pedra no nosso caminho. Parece que você está vivendo uma fase que está tudo péssimo,
Esses dias mesmo eu tava conversando com alguém e aí, verdade, lembrei. Olha só que coisa. Eu tava conversando com uma amiga minha, uma colega minha, e aí ela falou: Nossa, esse ano foi um ano muito difícil, foi um ano terrível pra mim, um ano péssimo. E isso, gente, simboliza essa pedra. Muitas vezes a nossa vida ela começa, parece, a virar de ponta cabeça. Tudo sai do lugar, tudo vira uma bagunça. Os nossos planos não se realizam, aquilo que a gente amava talvez não esteja mais ao nosso lado. A gente perde aquilo que a gente tanto valorizava. E aí, gente, falamos o quê? A minha vida tá péssima. Só que muitas vezes isso tudo que está acontecendo, essa tempestade, é esta pedra no caminho. Esta tempestade talvez seja Deus. Essa tempestade pode ser Jesus expresso ali numa tempestade, mas para você poder trazer, fazer uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida. Entende, gente? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes a pedra no nosso caminho, gente, as mudanças, as tempestades, elas não são o que parecem ser. É o próprio Deus se manifestando na nossa vida, mostrando a fidelidade dele a nós. Quando tudo parece ser perdido, gente, quando tudo parece estar de ponta cabeça, quando tudo parece estar sendo terrível, uma pedra ali que, muitos estavam caindo, estavam se machucando, estavam caindo, né? Estavam tropeçando ali. A pedra estava obstruindo o caminho. Porém, gente, a pedra era o próprio Deus. E aí diz: se você me procura, me encontra. Se você me procura, me encontrará a caminho, não obstruindo o caminho. Igual Jó, que perdeu toda a família. Muito bem, Alice. Entende, gente? Então, eu quero que a gente faça uma reflexão em relação a isso primeiro, tá? Antes de eu pegar o gancho, né, e fazer essa junção com a questão do egoísmo. Mas eu quero que a gente faça essa reflexão primeiro sobre esta pedra no caminho, essa tempestade que muitas vezes a gente enfrenta, aonde parecem que coisas estão acontecendo e estão contra nós, onde as coisas parecem estar nos afetando de uma forma negativa, onde as coisas parecem não estar acontecendo, ou até mesmo em momentos onde a gente parece que perdemos coisas. Muitas vezes isso é Jesus querendo um relacionamento conosco. Esta pedra no caminho pode ser, na verdade, a nossa grande salvação, a grande oportunidade, gente, de sermos salvos, de sermos conhecidos e chamados filhos de Deus. Não mais criaturas de Deus, mas filhos. Porque é no momento onde a gente se vê fora do controle das coisas, é somente nesse momento que a gente tem a oportunidade de buscar a Deus e perguntar: quem és tu? Qual é o teu papel na minha vida? Qual é o papel de Deus na nossa vida, gente? Porque a gente fala que crê em Deus, a gente chama Deus de Pai. Eu acredito que todo mundo aqui já em algum momento orou e chamou Deus de Pai. Mas qual é de fato a posição que Deus tem ocupado na sua vida? Um pai, ele só serve para dar dinheiro? Ele só serve para agradar? Ele só serve para presentear? Ou ele também serve para corrigir, para colocar de volta no trilho, para proteger? Muitas vezes a gente chama Deus de Pai, mas nós não obedecemos a Ele. Nós não nos permitimos sermos cuidados por Ele. A gente só quer o quê? A gente só quer pedir presente, pedir realizações.
mas a gente não coloca ele no devido, a gente não se coloca no devido lugar. Pelo contrário, a gente quer colocar ele, né? A gente quer encaixar Deus num lugar específico, que é esse de satisfazer os nossos desejos. Então, nós fazemos planos e a gente quer que Deus realize esses planos que nós fizemos. Entende, gente? E aí aqui diz, né? Deus é soberano. Deus é soberano. Ele é, antes de mais nada, Deus. E caso nos esqueçamos, nós não somos. Não somos Deus, gente, mas às vezes temos atitudes que parece que nós somos Deus. A gente quer ser Deus na nossa própria vida. Entende? Essa é a questão. A gente quer controlar as coisas, a gente acha que a gente sabe de alguma coisa e a gente acaba se colocando na postura de Deus. Eu estou lendo, gente, Romanos 9. Agora eu estou lendo da Bíblia a mensagem, tá? Mas depois eu volto para a versão NVI. Eu tô com as duas versões aqui, tá? E aí aqui tá dizendo assim, então, continuando a leitura, tá? Então, né, Deus é soberano e ele é, antes de mais nada, Deus. E caso nos esqueçamos, nós não somos. Paulo usa a ilustração do vaso e do oleiro para reforçar seu argumento. Essa ilustração põe as coisas na perspectiva correta. Deus está no comando e pode fazer o que quiser. Considerando que Deus é absolutamente soberano, sua ação mais característica é doar. Seu relacionamento com os humanos não pode ser mantido de nenhuma outra forma. Ele não pode nos dever coisa alguma e depois tentar nos pagar. Ele não precisa de nada da nossa parte para depois ter de nos recompensar pelo que fizemos por ele. Olhem isso, gente. Muitas vezes a gente faz as coisas, que daí entra a versão NVI, traz isso mais explícito. A gente faz coisas numa intenção de que depois Deus tem que pagar, como se a gente estivesse assumindo uma dívida com Deus. Tipo assim, colocando Deus como devedor. Eu tô sendo boazinha aqui, eu tô seguindo o caminho do bem, mas é porque depois Deus tem que me dar recompensa. Deus tem que me dar uma recompensa, afinal de contas, eu tô seguindo a Ele, né? Eu tô sendo fiel a Ele, então, né, Ele está em dívida comigo. Olhem isso, gente. Eu quero que a gente, né, faça uma reflexão sobre isso, bem profunda, bem sincera mesmo. Então, ó, olhem só. Romanos 9, tá? Eu tô lendo. Ele não pode nos dever alguma coisa e depois tentar nos pagar. Ele não precisa de nada da nossa parte para depois ter de nos recompensar pelo que fizemos por ele. Como ele é soberano, ele pode apenas dar. A graça é seu atributo mais característico. Gente, a graça é o atributo mais característico de Deus, do nosso Pai. Isso significa que tudo o que podemos fazer é receber seus dons ou rejeitá-los. A fé é uma resposta receptiva ao dom de Deus. A descrença é uma recusa a essa oferta de Deus. E um grande zelo religioso. Tinha um grande zelo religioso. Não eram nem preguiçosos, nem perversos. Eles simplesmente se recusaram a receber. Enquanto permaneceram nessa atitude de recusa, Deus os rejeitou. A rejeição se baseia em algo muito mais básico que boa ou má conduta. É uma disposição de receber dons da parte de Deus.
Aí tem, né, tá falando aqui uma observação, né, de que a rejeição, muitas vezes, ela é temporária. O que significa rejeição, gente? É que tá dizendo, né, o terceiro argumento de Paulo é que a rejeição, muitas vezes, é temporária. A rejeição de Israel por Deus é temporária para levar o evangelho aos gentios. Rejeição aqui no sentido, gente, deixa eu tentar explicar. Seria tipo assim, quando a gente sente que Deus, como se a gente sentisse assim que Deus está rejeitando as nossas orações, os pedidos do nosso coração. Tipo isso, sabe? E isso, Wendel, é esse lugar mesmo que eu vou chegar, tá? A não aceitação do plano de Deus. E olhem só, gente, muitas vezes, então, essa rejeição, ou seja, né, o não de Deus, muitas vezes é por um bem, é por algo, é por um propósito maior. Porque, gente, Deus, os planos de Deus, né, o plano dos céus, o plano de Cristo Jesus, nunca é para a satisfação de uma pessoa individualmente, porque isso é ego. É o ego que quer ser satisfeito o tempo todo e o ego é muito egoísta. Essa parte egoísta que todos nós temos, vem do nosso ego, entende? Porque a gente pensa sempre em nós mesmos, naquilo que é bom para mim. Eu penso naquilo que é bom para mim. Eu quero que o resultado seja XYZ, porque para mim isso vai ser bom. E às vezes, mesmo quando isso é muito camuflado, gente, tem muita coisa que tem muito mal disfarçado de bem, né? Ai, porque eu ajudo tanta gente, né? Eu ajudo muitas instituições, eu ajudo muita gente, eu sempre dou dinheiro para as pessoas, eu dou isso, dou aquilo. Mas será que isso é um ato genuíno? Ou isso tá sendo porque a pessoa ela tem ela se sente bem com aquilo, no sentido de que ela tá de alguma forma, né, contando uma história para ela, pro ego dela, de que tá vendo como ela é boazinha? Ela ajuda todo mundo, ela é tão generosa. Então é muito assim, gente, a gente tem que ficar muito atento às nossas motivações. Porque às vezes tem muita coisa, tem muito bem, tem muito mal disfarçado de bem, né? Com essa cara, mas eu faço tanto pelas pessoas, nossa, eu sou tão boa, eu ajudo todo mundo. Mas às vezes a pessoa tem uma carência ali, né, que ela tá tentando maquiar através de boas ações, tá? Então aqui tá dizendo que muitas vezes o não de Deus, na verdade, é porque tem algo melhor, só que é para todos. Nunca vai ser, Deus nunca vai te conceder algo, Jesus nunca vai conceder algo a alguém que seja bom só para a própria pessoa e que vá, de alguma forma, né, prejudicar o todo, outras pessoas. Assim como tem pessoas na igreja que não ajudam ninguém. Exatamente, Tayane. Então, são os extremos, né? Aquele que se faz de bonzinho, né? Mas que por trás tem muitas intenções enganosas, egoístas, como aquele, né? Que realmente não tá nem aí, só pensa nele mesmo e dane-se os outros. Ambos não estão seguindo aquilo que Jesus nos ensina, né? Que é ter este coração humilde, né? Que é ter este coração amoroso, genuíno, né? Que pensa realmente no que é bom para todos e não só no seu benefício próprio. Só que todos nós temos essa semente do egoísmo dentro de nós, porque todos nós temos o nosso ego, né? Então, gente, o que a gente tem que fazer é justamente entregar, né, esse nosso egoísmo, essa nossa necessidade de controle, essa nossa necessidade de uma satisfação pessoal, entregar isso a Deus, entregar isso ao Espírito Santo, porque daí Ele corrige. Né? Uma vez que a gente faz essa entrega a Deus, uma vez que a gente coloca aos pés de Jesus, é Ele quem vai atuar em nós, é Ele quem vai resolver isso em nós. Não nos cabe fazer mais nada. A nossa postura tem que ser só essa, tem que ser essa transparência com Jesus, tá? Tem que ser essa postura de humildade, né? É o arrependimento, né? Eu reconheço aquilo que eu tenho de pecado dentro de mim e eu apresento isso aos pés de Jesus, tá? Então, olha só, Paulo observa que os judeus rejeitados tinham um grande zelo religioso. Não eram nem preguiçosos, nem perversos. Eles simplesmente se recusaram a receber. Enquanto permaneceram nessa atitude de recusa, Deus os rejeitou.
A rejeição se baseia em algo muito mais básico que uma boa ou má conduta. É uma disposição de receber dons da parte de Deus. A rejeição de Israel por Deus é temporária para levar o evangelho aos gentios. Isso abriu a possibilidade de arrependimento da humanidade, que pavimentou o caminho para a aceitação divina. Assim entendida, a rejeição é misericordiosa. Se não fosse por essa rejeição temporária, a rejeição teria de ser eterna. E essa não é a vontade de Deus. Então, gente, a rejeição sempre é o resultado do fracasso em aceitar a dádiva de Deus. Somente a pessoa que recusa esse presente está em estado de rejeição. O que isso significa, gente? Que muitas vezes o não de Deus é algo que a gente precisa viver aquilo porque tem algo que nós precisamos aprender para que depois venha, para que depois a gente possa florescer, para que depois a gente possa ter o sim de Deus, né? Então, às vezes o não, o que a gente está vivendo no momento, é algo que a gente precisa passar, a gente precisa encarar, a gente precisa aceitar, porque faz parte de um bem maior, faz parte, inclusive, do nosso amadurecimento. Só que quando a gente fica numa postura de rejeição, de não aceitação daquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente perde a oportunidade de aprender e de crescer diante disso que está acontecendo. E aí, mais uma vez, entra, né, a metáfora que está em Isaías, da pedra. Que muitas vezes a pedra no meio do caminho, ela tá ali, ela parece que é um obstáculo, mas às vezes é a nossa oportunidade de mudança. Era o próprio Senhor ali naquela pedra. Então, né, aqueles que olharam para a pedra e maldizeram a pedra, né? Tô complementando, tá? Aqueles que olharam para a pedra e falaram: essa pedra, tropeçaram na pedra, maldisseram a pedra, né? Essa pedra está atrapalhando o caminho. Perderam o quê? A grande oportunidade de estar na presença do Senhor. Não usufruíram da presença do Senhor. E aí o texto aqui, né, em Romanos 9, continua, né, falando um pouquinho sobre isso. Sobre muitas vezes a gente querer estar no controle das coisas, achar que a gente sabe o que é melhor, tanto para nós como para o outro, e a gente perde essa oportunidade que o Senhor está nos dando, da gente se transformar, da gente quebrantar o nosso coração, da gente olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, e abrir o nosso coração com Deus, abrir o nosso coração com o nosso Pai, porque é isso que vai gerar depois frutos verdadeiros. É isso que vai, de fato, nos tornar aptos para um florescimento. Porque daí, gente, vai ser um florescimento da alma, vai ser um florescimento do nosso ser e não do nosso ego. Porque às vezes o ego começa a inflar tanto que aí é um caminho sem volta. A pessoa ela vai acreditando tanto que ela é autossuficiente que depois ficará muito difícil dela conseguir ter esse reconhecimento de que nós não somos autossuficientes. Ninguém é. Todos nós somos dependentes da graça, da misericórdia de Deus, nosso Pai. E aí aqui, aqui no versículo da versão NVI, gente, diz assim, né? E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Ou seja, gente, o sim ou não de Deus não depende das nossas ações, dos nossos resultados, das nossas obras. O sim ou não de Deus tem a ver com a vontade de Deus. E quem somos nós para falar: nossa, mas eu sempre fiz tudo tão certinho e agora essa porta que eu tenho pedido tanto para Deus abrir, Ele não abre. O que acontece? A gente começa a nutrir um sentimento de raiva por Deus. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que se consideram super religiosas, super tementes a Deus,
Quando as coisas começam a não fluir na vida da pessoa, todos nós talvez já passamos por momentos assim, de questionar a nossa fé, de duvidar, começar a duvidar, entende? Porque as coisas não acontecem, as coisas parecem estar cada vez piores, a tempestade parece estar cada vez mais forte, e aí a gente começa a questionar Deus. Será que Deus não me ouve? Será que Deus não tem me ouvido, não tem me escutado? Deus me desamparou, Deus não está mais comigo, porque está dando tudo errado. Gente, não. É tudo sobre ele, não tem aquela música? A porta que Deus abriu é ele, mas a porta que Deus fechou também é ele. Olha só, o Wendell disse: quando não estamos preparados para viver o que sonhamos, Deus, por amor, não permite que acessemos. Perfeito, gente. Muitas vezes é isso, ele é tão amoroso que muitas vezes ele não permite que algumas portas se abram, ele não dá o sim a nós, porque ele sabe que isso não vai ser frutífero para o nosso espírito, para a nossa alma. Só que como é difícil a gente reconhecer isso quando nós estamos vivendo a situação, quando nós estamos vivendo a tempestade, quando nós estamos ali, né? Imagina, aparece uma pedra no caminho, já está um caminho tão difícil, aí se apresenta uma pedra que a gente não consegue contornar, porque aqui diz que era, cuidado, pus uma pedra enorme no caminho para o Monte Sião, uma pedra que você não pode contornar. Ou seja, gente, uma pedra que você não tem como contornar. Parece que é uma coisa sem saída. Quantas vezes nós estamos numa situação na nossa vida, vivendo alguma situação na nossa vida que a gente não vê saída? É essa pedra que a gente não consegue contornar, a gente não consegue fingir que ela não está ali. Só que é a oportunidade que o Senhor está nos dando para que Ele entre na nossa vida. Só que precisamos o quê? Ter a humildade de reconhecer que nós não temos mais o que fazer com a força do nosso próprio braço. Precisamos estar nessa postura de humildade, de reconhecimento de que a gente não está sabendo qual é o caminho, a gente não está conseguindo lidar com essa tempestade. É nesse momento que Jesus começa a agir. Não devemos, gente, questionar a Deus porque parece que Ele não está ouvindo as nossas orações ou atendendo aos pedidos do nosso coração. Porque muitas vezes os desejos do nosso coração vão nos levar à ruína, vão nos afastar do amor de Deus, vão nos afastar do colo do nosso Pai. E Ele, por amor, não abre as portas, porque Ele sabe, como Deus sabe de tudo, nada foge dos planos de Deus. Ele sabe que se a gente abrisse certas portas, talvez nunca mais a gente conseguiria sair dessas portas. Então, continuando. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Essa é a versão NVI, tá, gente? Por isso que vocês veem, né, que a versão NVI ela é um pouquinho mais complexa. É verdade! 22 mil corações, gente, uhul! Quem puder, continue dando 2 toquezinhos na tela, compartilha essa live. Ainda tá, gente, tá instável ainda o sinal, tá com delay, ou agora já deu uma normalizada? Me falem aqui enquanto eu tomar um golinho d'água. Me falem, agora tá 100%, maravilha. Parou de travar, ufa, que bom. Então, amores, olha só, continuando então, tá? A versão NVI, Romanos 9, capítulo 9, versículo 25. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá no mesmo lugar em que lhes declarou:
vocês não são meu povo. Eles serão chamados filhos do Deus vivo. Às vezes, gente, muitas vezes, aí continuando, né? Agora é versículo 30, tá? Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, aí na versão NVI. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ou seja, gente, por que os gentios que não buscavam justiça obtiveram? Porque tinha uma justiça baseada o quê? Na fé, no coração. Era algo genuíno. Era uma fé genuína. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque buscava porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Ou seja, gente, quantas vezes a gente está vivendo uma vida onde parece que a gente está fazendo tudo certinho, onde parece que a gente está ali, né, buscando a Deus, querendo viver a vida com Deus. Só que na verdade, por que o tema dessa live eu coloquei, né, uma reflexão sobre o egoísmo? Porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas e eu tô falando de Deus, mas assim, gente, vamos olhar para isso em todas as áreas da nossa vida. O quanto a gente está em relações onde parece que a gente está fazendo pelo outro, mas a gente está fazendo por nós. Onde a gente quer o outro, mas muitas vezes é só para satisfação do nosso próprio ego. O quantas vezes a gente busca, a gente ajuda o outro, mas é pensando no quanto depois o outro em algum momento pode nos ajudar. Sabe aquela coisa que não é genuína? A gente fica sempre esperando algo em troca. É sobre isso que eu quero refletir nesse dia de hoje. E é sobre isso que eu vejo que tá, né, um dos ensinamentos, ao meu ver, né, na minha visão, ainda super inexperiente, de Romanos 9, Paulo nos traz essa reflexão de que a justiça de Deus, gente, ela só cabe a Deus. As portas que Deus abre, nós não temos que querer definir por que Deus abriu para um, não abriu para o outro. A gente não tem que querer definir as coisas conforme o nosso próprio entendimento. Porque Deus, o prazer de Deus é dar. Deus é infinito em misericórdia, Deus é infinito em bondade. Então, se você não tem sentido essa infinita bondade e misericórdia de Deus na sua vida, talvez seja porque você está numa postura de rejeição, de negação daquilo que Deus tem para sua vida. Talvez você esteja olhando só para aquilo que falta. Você está nessa postura de rejeição, nessa postura de arrogância, de achar que você sabe o que Deus deveria estar dando a você, e por isso você não está conseguindo reconhecer que a pedra que está no seu caminho, a tempestade que você está enfrentando, na verdade é o próprio Deus te convidando para uma nova experiência com Ele. E aí é que diz, né? Às vezes, gente, um outro ponto também que eu quero trazer aqui para vocês é que muitas vezes o não de Jesus ele é temporário, o não de nosso Deus ele é temporário. Porque não é que é um não para você especificamente, não é que a tormenta que você esteja passando é porque você merece passar por aquela tormenta. Mas você tem um coração tão Senhor, o teu coração é tão disponível a Jesus, o teu sim é tão sim, que ele através da sua vida, ele age para que outros possam se achegar a ele, para que outros possam ver a glória dele por meio da sua vida, porque uma vez que você vence, né, uma vez que você, por meio de Cristo, através dele, vence uma tempestade,
você poderá contar dos feitos do Senhor. Você poderá dar testemunho sobre a tua vitória. E aí, Deus se alegra demais nisso, porque muitos conhecerão o nome dele através daquilo que você viveu. Então, às vezes, a gente precisa passar por algumas tormentas para que a gente sinta na pele, para que a gente entenda, compreenda o que muita gente está passando, para que a gente tenha essa compreensão, a verdadeira empatia, sabe, gente? Para que daí a gente se apoie realmente no Senhor, de todo o nosso coração, e veja a vitória não como nosso próprio feito, mas como algo que o Senhor, com as mãos poderosas dele, fez em nossa vida. E através do nosso testemunho, muitos conhecerão a Deus como o teu Pai, como o que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou, também chamou não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou, em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Ou seja, gente, muitas vezes Deus, ele não quer falar só com aqueles que têm o sim no coração para ele, mas ele quer falar entre os gentios, ele quer salvar aqueles que nós vemos como gentios, aqueles quem nós condenamos, aqueles em que nós achamos que são pessoas super erradas, estão super no caminho perdido. Às vezes Jesus vai fazer maravilhas na vida daquela pessoa, porque Jesus quer constranger em amor aquela vida. Porque a misericórdia de Deus, gente, ela alcança a todos. A bondade de Deus alcança a todos. E muitas vezes a pessoa ela é salva pelo amor. Ela é tão amada que ela se constrange por tamanho amor. E eu falo isso, gente, por mim mesma, tá? Porque esses dias mesmo eu estava até fazendo uma avaliação sobre a minha vida, né? Sobre os acontecimentos da minha vida. E todas as vezes que eu me vi longe de Deus, que eu me vi distante de Deus, às vezes a gente cai num automático e quando a gente vê, a gente está distante de Deus. E eu achei tão incrível quando eu vi isso, assim, porque todas as vezes que Deus me aproximou novamente dele, foi através do constrangimento pelo amor. Ele colocou pessoas tão amáveis no meu caminho, em que eu me senti tão amada, em que eu reconheci que aquele encontro era um encontro fruto dos planos de Jesus, que isso me constrangeu, isso me motivou a voltar novamente meu coração e os meus olhos a Deus. Porque eu falei, Jesus, não é possível, eu não mereço tanto. Isso é o constrangimento em amor, a gente não se sentir merecedor, mas Deus abençoar a gente de um jeito que a gente fala, mas como assim? Não é possível isso. Porque Jesus ele é especialista nisso, gente, em trazer, em abençoar aqueles que a gente acha que não merece, aqueles que a gente considera que não são merecedores de serem abençoados. Olha que coisa mais egoísta. Tem coisa mais egoísta do que isso? Só que quantas vezes a gente se coloca nessa postura de fariseu, de julgadores? Todas as vezes que a gente começa a se comparar muito com outras pessoas, a gente tá nessa postura, gente. Quando a gente acha que o outro tem melhor do que o nosso, a gente tá nessa postura arrogante. Essa postura de fariseu, essa postura, né, de achar que, por que o outro tem e eu não tenho? Que postura arrogante, que postura egoísta. Cada um tem aquilo que é merecido. E não merecido ao nosso próprio entendimento, mas aquilo que Deus vê que a pessoa merece. Às vezes não por mérito nenhum, não é por mérito de obra.
A mentalidade de Deus, gente, não é igual à nossa mentalidade. É isso que a gente tem que entender. Porque às vezes a gente acha que Deus tem a mentalidade que a gente tem. Não! A lógica de Deus é completamente diferente da nossa. E Jesus, ele expressa muito isso. Né? Jesus, ele vem para desconstruir muitas coisas. Por isso que ele é visto pelos fariseus como falso profeta. Porque ele parecia que ele estava ali, né? Todas as leis ali de Moisés pareciam aos olhos dos fariseus, parecia que ele estava fazendo tudo ao contrário. Né? Não podia fazer milagres aos sábados, ele ia lá e fazia um milagre aos sábados. Amém, glória a Deus por isso, meu amorzinho. Amém. Então, amores, às vezes, muitas vezes, na verdade, Deus chama meu povo, o Senhor, né? Chamarei meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. Deus, ele faz essas coisas de valor, sabe? Tem alguém que é mais certo do que o outro alguém? Não, somos todos iguais, gente. Porque todos nós temos falhas, todos nós estamos nessa caminhada. E quanto mais a gente acha que a gente sabe, menos a gente tá sabendo de verdade. Por isso que diz tanto na Bíblia, né? Na palavra de Deus tem tanto assim, os humilhados serão exaltados. Porque quando a gente se humilha, quando a gente se coloca nessa postura, sabe? De eu não sei, eu não quero controlar nada, eu não sei o que é melhor, eu não sei, Senhor, por que essa porta não está aberta. Eu não sei, Senhor, o porquê dessa tempestade na minha vida, mas me mostra, me dá a direção, fala comigo. Essa é uma postura humilde. Ai, que lindeza, Ana Lu, amém, obrigada. Ela escreveu assim: oi moça, te enviei uma rosa para você não esquecer o quão preciosa você é para Deus. Continue forte. Amém. E esse caminho, gente, não é fácil, viu? Não é tão simples, porque é o que eu falei. Muitas vezes nosso coração, ele diz sim realmente a Jesus. E porque ele diz sim a Jesus, muitas vezes nós vamos viver algumas situações de tempestade, não porque a gente mereça viver a tempestade, né? Não porque a gente tá, não, a gente tá vivendo uma tempestade porque eu sou tão pecadora que eu tô vivendo isso para pagar os meus pecados. Não, gente, muitas vezes não. A gente tá vivendo essa tempestade só para que Jesus se revele, para que o Senhor revele a glória dele, o poder dele através da nossa superação dessa tempestade. A gente às vezes precisa viver aquilo para que a gente realmente se aproprie, para que a gente tome posse, para que a gente compreenda e tenha propriedade para falar daquele assunto, para que a gente compreenda aquela dor e possa falar a outros corações que também estão sentindo aquela dor com propriedade. Porque a gente sabe, a gente crê, a gente vê, a gente percebe, a gente experimenta de uma vitória não pela força do nosso próprio braço, não pelas nossas próprias obras, mas por obediência ao Senhor, por amor, pela fidelidade do Senhor nosso Deus. Então a gente tem a oportunidade de testemunhar isso. E eu vejo que tem muitas coisas que muitas vezes eu vivo que eu falo, caramba, eu vejo depois, né? Depois que passa a tempestade, eu vejo e falo, nossa, eu entendi por que eu vivi isso, porque tem algo que eu preciso, tem algo que Deus quer que eu ensine através dessa vivência que eu tive. Como, por exemplo, né, eu ter pagado a minha língua, que eu sempre falei que não precisava, né? A gente não precisa congregar em igreja. Aqui, tenho Jesus aqui comigo, faço oração sempre, tô segura, tô com Jesus aqui na minha casa. E ele me mostrou que não, eu precisei viver algumas coisas, algumas situações, para ver que não é bem assim. Eu estava sendo, inclusive, arrogante quando eu achei que eu não precisava congregar numa igreja, que eu não, porque sozinha eu daria conta. Entende, gente? Então, as coisas que a gente vive, as lutas que cada um de nós, o propósito que cada um de nós temos. Uma vez que a gente consegue, com Cristo, superar as nossas batalhas, as nossas tempestades, porque todos nós temos. Em várias áreas da nossa vida, cada um tem as suas dificuldades,
Cada um, gente. Não pensem que eu vivo no mar de rosas, não. Muito pelo contrário. Todo ensinamento que eu trago para vocês, todas as experiências, toda a fé que vocês reconhecem em mim, é porque eu já vivi muitas coisas em que isso foi posto à prova. Então, todas as lutas que você tem, todas as batalhas que você tem, que você vive, que você enfrenta, se você buscar em Deus o seu socorro, se você realmente abrir a porta do seu coração para que Ele entre, pode ter certeza que Ele vai te ajudar. Ele estará com você para que você contorne essa pedra. Ela não vai mais ser o obstáculo no seu caminho. Ela vai ser o próprio Senhor, a presença dele na sua vida. E isso vai servir para edificar muitos corações. Então, uma vez que você toma isso no seu coração, né? Uma vez que você compreende que as batalhas que você vive não é o abandono de Deus, não é a rejeição de Deus, muito pelo contrário. São as oportunidades que Ele está colocando na sua mão, na sua vida, para que você descubra, inclusive, o seu propósito, para que você tenha propriedade para ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas coisas. E aí você vai se deparar com um amor tão grande de Jesus. Você vai se deparar com um cuidado tão grande, com um amparo tão grande, gente. Porque Jesus, Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos esquece. Até aqueles que estão completamente esquecidos de Deus, ainda assim, com um amor até constrangedor. Porque Jesus é mestre em fazer isso, em confundir os sábios. Como que é? Não sei se é um provérbio, é um versículo que diz sobre isso, né? Que ele vem para confundir os sábios. Como que é? Alguém sabe esse versículo? Mas é o que diz aqui, né? Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Ou seja, é o improvável. Jesus adora fazer aquilo que é improvável, gente. E ele faz essas coisas para que a gente veja, para que a gente se abra para questionar as nossas certezas, para questionar, tipo, por que isso? Jesus, me revela, eu não sei, eu não entendo, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo compreender, me mostra. Porque essa é a questão, gente, a gente não tem que saber as coisas. A gente tem que apenas abrir o nosso coração e fazer as perguntas de coração a Deus, a Jesus. Exatamente, ó, a pergunta não é o porquê isso está acontecendo, mas para quê? Porque daí a gente se coloca numa postura de humildade, uma postura de aprendiz, de peregrinos nessa jornada. Nós todos estamos aqui, gente, para aprender. Jesus, ele veio para nos ensinar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dele. Só que quando a gente acha que a gente sabe das coisas, a gente fica tão convicto das nossas certezas que a gente não abre espaço para aprender com Jesus, para aprofundarmos o nosso relacionamento com Jesus. Muito pelo contrário, às vezes a gente começa a ter raiva, a nutrir sentimentos de injustiça, como se Deus estivesse esquecido de nós. Só que não é verdade isso é uma mentira que o inimigo coloca na nossa cabeça, de que Deus te esqueceu, de que Ele te desamparou, de que Ele não te ouve. Jesus, Ele nunca esquece ninguém, gente. Deus não abre mão de ninguém. De ninguém. E é por isso que Ele faz coisas improváveis, para que a gente tenha a certeza, para que a gente veja que aquilo que nós temos como justiça, como certo, muitas vezes não é, porque Jesus, Deus não pensa como nós pensamos, porque nós ainda somos cheios de falhas, somos ainda muito contaminados pelo nosso ego, somos ainda muito contaminados pelo pecado que habita em nós, que são essas falhas de caráter, né? Essa personalidade egóica que todos nós carregamos, sabe, lindezas? Todos nós somos muito cheios de nós mesmos, todos nós. Então a gente precisa, sabe, se purificar, a gente precisa querer se esvaziar.
E Deus só age na nossa vida quando a gente permite. Por isso que aqui diz, né, naquela metáfora que está na Bíblia, a mensagem, que diz assim, né, em Romanos 9, que faz Paulo usa, né, a metáfora de Isaías. Cuidado, pus uma pedra enorme no caminho para o Monte Sião, uma pedra que você não pode contornar. Mas eu sou a pedra. Se você me procura, me encontrará a caminho e não obstruindo o caminho. Ou seja, gente, se você me procura, e aqui mais uma vez tem, né, tem esse lembrete de que Jesus, ele só atua, gente, o Senhor só atua na nossa vida quando a gente o procura, quando a gente dá a permissão. Por isso que eu sempre falo, Jesus, ele é extremamente gentil. Ele é extremamente, ele é tão amoroso que ele faz tudo, né? As coisas elas acontecem de uma forma leve. Quando nós estamos prontos, quando nós abrimos a porta do nosso coração, ele pergunta, né, você pro paralítico, lembra? Ele fala: "Você quer ser curado?" E ele começa a falar: "Ah, mas eu tento chegar lá e eu não consigo, nunca tem ninguém para me ajudar." Ele começa a se colocar nessa postura de vítima, né? Tipo, ai, nunca consigo chegar lá na fonte. E Jesus fala, não é isso que eu estou te perguntando. Você quer ser curado? Porque muitas vezes é isso, gente. A gente fica fica colocando um monte de desculpas, a gente fica se colocando num lugar de inferioridade, num lugar de vítima. Mas Deus não nos quer assim. Deus é a semelhança dele. Só que a gente precisa querer se ver assim também. Nós precisamos dar a permissão para que ele se revele a nós. Para que a gente veja que ele não está obstruindo o caminho, ele é aquela pedra no caminho. Ele está ali, a presença dele é real e está ali na sua frente. Deus, gente, Deus Pai, Jesus é vivo em nós. Ele está em nós. Então que a gente possa crer nisso, que a gente tenha a nossa fé, não uma fé imatura, onde a gente busca a realização dos desejos do nosso coração, onde a gente busca a realização dos nossos desejos pessoais, né, a realização das nossas metas, a concretização dos nossos sonhos. Isso é a fé imatura. Caso a gente não alcance aquilo que a gente deseja, caso as portas que a gente gostaria que fossem abertas, caso elas não se abram, a gente começa a duvidar de Deus, a gente começa a questionar a nossa fé, a gente começa a ter raiva de Deus, a gente começa a se comparar com os outros e falar: que injusto isso, por que Deus está abrindo tantas portas para o outro e eu que faço tudo tão certinho, eu que estou sempre ali orando, jejuando, ajudando os necessitados, Jesus não abre as portas para mim. Isso é querer fazer a justiça de Deus com as suas próprias mãos. Isso é querer ser Deus. Isso é querer achar que você sabe mais do que Deus. Isso é uma postura extremamente arrogante. Então a minha oração, gente, todos nós temos o Higgs. Todos nós, por isso que eu falei, né? Todos nós, gente, somos ainda muito bebês nessa jornada espiritual, sabe? E eu penso que quanto mais a gente reconhece isso, mais nós estamos abrindo nosso coração para a verdadeira humildade, que é: eu ainda tenho um caráter muito falho, eu ainda tenho uma fé imatura, eu ainda muitas vezes sigo os desejos do meu coração ao invés de manter os meus olhos firmados em Cristo. Oi, Cláudio. Pode fazer a oração sim, querido. Será muito bem recebido. Então, amores, entende o que eu tô dizendo? Uma vez que a gente reconhece o quanto nossa fé ainda é assim imatura, mais a gente pode seremos dependentes de nosso Pai, mais nós seremos dependentes de Jesus. Então, mas também que a gente saiba, né, que a gente possa reconhecer onde muitas vezes nos colocamos nesse lugar de crianças mesmo, sabe, nesse caminho espiritual, nessa caminhada com Jesus, porque é isso, como todos nós temos ainda muitas falhas, né, ainda estamos aprendendo essa caminhada, ainda estamos, né, ainda somos
estamos aprendendo tantas coisas, mas também que uma vez que a gente aprende, né, quando a criança ela aprende algo novo, ela tem que exercitar aquilo que ela aprende. Então, que nós tenhamos essa palavra, que a gente tenha esse compromisso, essa responsabilidade, gente, de colocar em prática cada passinho novo que a gente aprendeu, sabe? Que a gente possa olhar para esse nosso grande eu, que a gente possa olhar para isso e a gente tenha escolhas que condizem não mais, que não alimentem mais essa fé imatura, mas que a gente possa ter atitudes que mostram, que a gente possa, né, comprovar, fazer jus a esse amor de Deus e que a gente possa ter atitudes que nos coloquem em gratidão, sabe? Né? Em gratidão, né? Deus tem feito tanto por nós, então em gratidão a isso, eu vou ter atitudes coerentes com aquilo que eu quero viver. Eu quero, de fato, ser obediente a Deus, meu Pai. Então eu vou ter atitudes. Por mais que eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu vou tropeçar. Mas hoje, se eu tenho oportunidade de decidir, se eu tenho a oportunidade de fazer diferente, eu vou fazer diferente. Entende, lindezas? Vocês entendem a diferença? Então, que a gente tenha essa sabedoria, que a gente tenha esse compromisso, esse comprometimento com Deus. Que cada pequeno passinho que a gente, né, que Jesus nos ensina a dar, e que a gente possa praticar esse novo passo. Que a gente possa ter este compromisso de honrar o amor de Deus. E não se esqueça, Deus não abre mão de você. Ele não abre mão de nenhum de nós. Ele continua sendo fiel, ele continua sendo socorro presente, ele continua sendo colo, continua sendo nosso Pai amoroso, que sempre, sempre a um pedido de socorro sincero, vai nos responder, vai nos acolher, vai nos amparar. Ok, lindezas? Que Deus abençoe a cada um de nós, que Ele se faça sempre presente, que o nosso coração esteja aberto para que Ele atue, que a gente possa se esvaziar de nós mesmos e que a gente possa ter atitudes coerentes com aquilo que a gente quer viver com Ele. Tá bom, amores? Uma boa noite, um bom descanso e que tenhamos uma semana cheios da presença do Espírito Santo de Deus, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Nossa, eu já tô aqui, eu tomei um chazinho, eu já tô aqui morrendo de sono. Que bom que nosso tempo voou, né, gente? Eu nem vi o tempo passar. Quanto tempo de live que foi, será? Quase 2 horas, eu acho, né? Tempo voou. Um beijo, amores. Uns aos outros disso tudo, do quanto nós somos amados, amparados